Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a segunda etapa da UEMA, como prometido. Se tivesse mais de 300 curtidas lá naquele vídeo que falava da primeira etapa, eu ia falar um pouco mais sobre a segunda etapa, principalmente para os cursos de Medicina, de CFO Bombeiro e PM. Na verdade, nesse vídeo eu quero mostrar quais são os estilos de pergunta e qual é o estilo correto, como você deve colocar a resposta em cada uma dessas disciplinas, tá ok? Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre o grupo 3. O grupo 3 envolve, por exemplo, engenharia da pesca, engenharia agronômica, ciências biológicas, medicina veterinária, enfermagem, medicina e outras. Então esse aqui é o grupo de medicina, o grupo de enfermagem, o grupo de medicina veterinária. É um grupo que vai envolver o quê? Uma prova de biologia e uma prova de química. Se você está assistindo esse vídeo porque está na expectativa de passar para a segunda etapa, então você já sabe qual é a sua específica e qual é o seu grupo, se você ler o edital direitinho. E se você assistiu o primeiro vídeo, também sabe que essa segunda etapa, por exemplo, a prova de biologia, ela vai ter 6 questões, de química também vai ter 6 questões e vai ter a prova de produção textual. Cada questão vale 1 ponto e a redação, produção textual, vale 10 pontos, ou seja, no total você pode 10 mais 6 de cada concorrer a 22 pontos. A pontuação máxima seria essa. Pessoal, a prova de biologia, ela não coloca muito texto. Geralmente a prova de biologia da UEMA ela é mais direta, sabe? Então ela vai colocar um processo que ocorre dentro da biologia, pode ser um processo metabólico, por exemplo, e pedir para você explicar aquilo ou dar uma resposta em relação a alguma coisa, mas nada que viaje muito. O que eu estou querendo dizer é que a prova de biologia ela é bem direta. Vamos ver aqui um exemplo de questão. Olha só, a segunda questão do ano passado, ela fala sobre a fermentação e a respiração celular. Aí ele coloca um textinho de 3 linhas, tanto a fermentação como a respiração são processos pelos quais os organismos utilizam a energia contida nas ligações químicas de moléculas orgânicas ricas em energia, como glicose, para realizar suas atividades. No entanto, a respiração envolve um desdobramento mais completo da molécula de glicose do que a fermentação. Então ele não fala muita coisa além do que você já sabe. Ele está só dizendo que a gente quebra melhor a molécula de glicose na respiração do que na fermentação. Aí, olha a pergunta como é simples. Descreva o processo de fermentação e de respiração celular quanto? Letra A utilização de oxigênio. Então, você poderia até colocar a formulazinha da respiração, colocar a da fermentação, mas o que ele está querendo? Ele quer saber qual das duas utiliza ou não oxigênio. As duas utilizam? Nenhuma utiliza? É só a respiração que utiliza, que seria o correto, e a fermentação não? Vejam que é bem simples. E você colocaria a fórmula e colocaria lá o que? Quanta molécula de oxigênio você ia usar, você ia gastar para, por exemplo, na respiração. Eu vou gastar uma molécula de oxigênio pela fórmula que você ia colocar lá. Então isso daí é o que ele queria. A letra B, o processo de fermentação e respiração quanto? Letra B, aos resíduos produzidos. O que é que a respiração produz diferente da fermentação? Quantidade de CO2. Então você sabe que na fermentação ele vai produzir mais CO2 do que na respiração, perdão, ele vai produzir mais CO2 do que na fermentação. E além disso também lá no final produz um pouquinho de água e, claro, se for uma respiração alcoólica, produz álcool. Se for acética, ácido acético. Se for lática, ácido lático no final. Então você poderia inclusive escrever, que é mais comum, a lática, você poderia escrever a formulazinha da fermentação, poderia escrever aquela formulazinha simples da respiração celular. Então, qual é a dica que eu tenho aqui para essa prova de biologia? Seja simples e direto.
a pergunta ela é simples e direta, ela não viaja muito. Você não precisa ficar colocando várias coisas que não vão acrescentar, aquele famoso encher linguiça. Na prova discursiva, se ele te pergunta quanto é 1 mais 1, a resposta é 2. Você só deve colocar o 2, você não deve colocar outra coisa além disso, tá ok? Já na prova de química, gente, tem muitas questões fáceis. Na prova de química, tem uma dica muito importante. Na prova de química, pessoal, ele vai te dar um espaço que às vezes não é tão grande assim. Sei lá, uns 3 centímetros de espaço. Tem umas questões que dão um espaço maior, mas muitas o espaço é bem reduzido. E aí ele vai colocar uma questão que, se você fizer tudo certinho e no final der a resposta correta, vai caber naquele espaço. Mas se você, lembrando, a UEMA não pode levar lápis, tem que ser na caneta, desde o princípio, todo o cálculo que você fizer. Então, se você começar naquele espaço deixado lá para a resposta, a já fazer o cálculo e chegar no meio, você errar o cálculo, você perdeu aquele espaço. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiz uma questão, não sei se era de eletroquímica, eu sei que era da química 2. E eu fiz o cálculo, quando eu cheguei, eu usei quase todo o espaço, quando eu cheguei ao final eu vi que eu tinha esquecido de somar um número, sei lá no início, ou seja, ia dar a resposta errada. Agora, cadê o espaço para eu refazer esse cálculo? Não tinha. Então você deve fazer o quê? Aproveitar outros espaços que existam na prova para fazer cálculo. Isso daqui vale para qualquer um que seja de cálculo. Química, geralmente você tem que botar alguma fórmula, às vezes não, mas muitas vezes você precisa fazer algum cálculo. Então você vai pegar outras folhas, outras partes da prova, onde tem uma areazinha que dê para fazer o cálculo, e só vai realmente colocar aqui quando você já tiver certeza de ter respondido aquilo ali corretamente, tá certo? Outra dica também, pessoal, assim, em relação a como, se eu errar durante, eu estou escrevendo e eu errei, faça igual a redação. Como é que a gente faz na redação? A gente passa um risquinho simples, aquele taxado no meio da palavra que a gente errou, ou a gente coloca entre parênteses para dizer que aquilo dali não está fazendo parte do texto, certo? São coisas que você pode usar também na prova discursiva. Agora vamos lá. Agora eu vou para a prova do grupo 1. O grupo 1, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia da computação, de produção, arquitetura, urbanismo, matemática, física e o CFO de bombeiros. A segunda etapa desses cursos é matemática e física. Então vocês já estão sabendo mais ou menos quais são as dicas que eu vou dar sobre matemática e física. Que são quais? Você tentar fazer em alguma área da prova que não seja a área da resposta, e no final você colocar aquele cálculozinho com a resposta, depois que você já tiver feito em outro lugar, que tiver certeza que é aquilo mesmo que você quer colocar, aí você transcreve aquela parte na áreazinha da resposta. Olha só, uma coisa que eu percebi, que essa prova de matemática, ela gosta de colocar tabelas, gosta de colocar às vezes gráficos, mas principalmente tabelas. E ele vai colocar geralmente para você calcular alguma coisa, e é importante nas provas de cálculo, principalmente matemática e física, você demonstrar aquela resposta final. Nessas provas não é legal você chegar e colocar só a resposta final, porque sugere que você pode ter olhado do colega do lado, ok? Então você deve fazer o quê? Colocar todo o cálculo que você fez até chegar àquela conclusão. Se você colocar só a resposta, corre o risco ali de a questão não ser, se não demonstrar como chegou lá, o corretor pode pensar que você simplesmente pescou, tomou da pessoa do lado. São questões que não são tão difíceis, são questões que, se você estudou direitinho, você vai conseguir responder. Para quem agora está faltando um mês, eu sei que tem um Enem nesse meio, mas tentar estudar as coisas, estudar os assuntos do Enem, mas também não esquecer de estudar para a segunda etapa. Como é que eu estudo para a segunda etapa? É diferente?
você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a decorar aqueles conceitozinhos. Muitas questões pedem conceitos, então o legal é que toda vez que você tiver um conceito, se você fez resumos, tem muitos conceitos que você anotou, você pega aquele conceito, faz da forma mais resumida possível e tenta memorizar. Um pouco decoreba mesmo, porque na hora eles podem pedir um conceito e a resposta vai ser muito simples, só colocar aquele conceito. Eles gostam na prova da UEMA muito de Química 2, porque é uma química que envolve cálculo, faz você pensar. Agora eu vou falar um pouco sobre o grupo 10, que é o de Ciências Sociais e o curso de Formação de Oficiais, só que da PM, não dos bombeiros. Então a gente vai ter as matérias de História e de Sociologia. Essa prova ela é interessante, ela difere um pouco mais das outras, porque tanto na parte de História quanto de Sociologia, ele vai sempre colocar algum evento histórico e pedir geralmente desdobramentos daquilo dali, ou perguntar alguma coisa sobre o que aquele ponto da história influenciou nos acontecimentos que vieram posteriormente. Eles gostam muito de colocar, se você tem dificuldade para interpretar charges, interpretar imagens ou mesmo texto, leia bastante daqui para lá, porque a prova da segunda etapa do PM, do CFO PM, ela gosta muito de ter imagens, gosta muito de ter textos interpretativos, certo? Aqui tem um exemplo a primeira questão logo vinha com imagem de um pôster soviético em que o Lenin limpava várias coisas lá do território russo naquela época, né? E ele vai pedir o que? Essa charge é de que época? Da época da Revolução Russa, lá em 1917, da liderança de Lenin. E ele pediu exatamente desdobramento sobre isso. Olha só a letra A. Identifica um desdobramento da Revolução Russa de 1917 a partir da tomada do poder dos bolcheviques. Se você for olhar, por que a UEMA decidiu colocar esse tema em 2017? No PAS 2017, ou seja, foi ano passado, na prova do ano de 2016, que acontece o PAS 2017. Porque ele, do 1917-2017, esse ano fez o centenário da Revolução Russa. Então, vocês que vão estudar História e vão estudar Sociologia, tentem ver quais foram os fatos que aconteceram mais ou menos nessa época, 2017, 2018, 2019, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Quais foram os eventos importantes que marcaram esses anos, de 16, 17, 18? Porque eles podem pegar esses temas e colocarem nessas provas, tanto na de Sociologia quanto na de História. Outra que ele coloca também aqui sobre a organização da sociedade feudal. Olha só, ele coloca, como eles gostam de figuras, coloca uma pirâmide mostrando a estratificação social, um desenho de uma pirâmide realmente. E vai pedir as características da sociedade feudal. Então vejam que eles colocam quase sempre uma imagem ou uma charge, qualquer coisa, e pede para a partir dali tu ver qual é a época que aquela imagem está relacionada e vai pedir alguma coisa sobre aquela época histórica. Já na prova de Sociologia, além das imagens, também eles podem colocar textos. Eles colocaram um interessante falando sobre a liberdade. Eles colocaram a imagem de um ciclista chegando ao final com os braços para cima e em uma outra imagem, outra pessoa em uma bicicleta também. Só que não era um ciclista, um velocista realmente, né? Ele era um ciclista normal, uma pessoa na bicicleta também de braços abertos. E eles pediam para você identificar qual dos dois estavam envolvidos com ação social. Então eles colocam a imagem e vão jogar alguma coisa, vão te pedir alguma coisa de conhecimento sobre os sociólogos que você sabe e sobre as teorias desses sociólogos. A prova de Sociologia é basicamente assim. E também gosto de mostrar tabelas, demonstrando diferenças entre, por exemplo, as regiões do Brasil, ou sobre estados do Brasil, ou mesmo sobre países. Vai pedir discussões sobre isso.
Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar, podem colocar lá no Instagram, no Vivendo a Medicina, que eu vou tentar solucionar, se não aqui com outro vídeo, mas lá no Instagram. Agradecer você por ter ficado até aqui. Se gostou desse vídeo, curte. Um abraço e até a próxima.